Por deliberação da ERC, passamos a emitir agora um direito de resposta de Luís Filipe dos Prazeres Maria, agente da PSP e dirigente da Organização Sindical das Polícias, com referência ao primeiro episódio da grande reportagem Quando o Ódio Veste Farda, emitida no Jornal da Noite de 16 de novembro de 2022. Pela minha parte, despeço-me. Boa noite, bom fim de semana. Sucintamente diz, porque reserva o apuramento de todas as responsabilidades criminais, disciplinares e civis dos autores da reportagem e órgãos de comunicação social que publicaram o seu conteúdo e dos piratas informáticos utilizados para aceder a grupos privados em violação da lei. Para os tribunais e demais entidades competentes, que nada do que foi passado na reportagem permitia imputar-lhe, como foi feito, comportamentos de incitamento ao ódio, seja contra quem for, e muito menos permitia acusá-lo de difusão de mensagens racistas ou xenófobas, os quais, aliás, a terem existido da parte de alguém, repudia veementemente. Quanto ao processo da detenção do Sr. Mário Brites, findo há mais de 11 anos, afigura-se-lhe evidente que a sua inclusão na reportagem não mais visou que cumprir uma inexplicável intenção jornalística de expor o visado à crítica pública. Aliás, de outra forma, não seria possível conseguir tal intento, pois os dois posts que a peça refere que o mesmo partilhou nas redes sociais não contêm qualquer comentário do autor da partilha e, portanto, não possibilitavam, por si só, alcançar tal desiderato. Não se compreende, pois, de onde surge a tendenciosa e inaceitável afirmação do jornalista ao referir: no silêncio agressivo daqueles grupos fechados, o ermita Luís Maria rompe o colete de forças, enche o peito de ar e põe pimenta nas palavras. Palavras tais, na verdade, nunca ditas, simplesmente porque as alegadas partilhas não exibem comentários. Assim, com o dito intuito, foram os tais dois posts claramente parodiantes que o visado alegadamente partilhou, exibidos propositadamente de forma intervalada e repetida ao longo da reportagem, à medida que se ia introduzindo informação completamente irrealista e descontextualizada relativamente ao processo que levou à detenção e julgamento do Mário Brites, amparada por declarações do mesmo, notoriamente tendenciosas e desfasadas da prova feita em tribunal, e demais informação que nada tinha a ver consigo, mas que, da forma oportuna como foi apresentada, levava a que o público o tomasse como responsável e ou participante em todos os fatos apresentados. Para tanto, foi deturpado o resultado do julgamento, exibindo-se pequenos excertos da fundamentação do acórdão e de factos que o tribunal entendeu dar como não provados, para colocar um rótulo de criminoso no visado e o de vítima, como se lhe referiram ao longo de toda a peça, daquele que foi o arguido no processo e no mesmo condenado com trânsito em julgado por posse de arma de fogo proibida. Refere-se na peça que Mário Brites esteve preso 5 meses. O tribunal entendeu que não havia qualquer prova que o pudesse incriminar. Luís Maria continuou no ativo depois de o Tribunal de Sintra ter concluído que as peças do puzzle que o agente e outros colegas da esquadra do Cacém montaram contra Mário Brites, afinal, não encaixavam. O relato que Mário Brites nos fez encaixa no texto do acórdão. A versão de Luís Maria e dos colegas da PSP que o ajudaram a montar o puzzle serviu pelo menos para convencer o juiz de instrução que no início do processo enviou o Mário Brites para a cadeia de Lisboa. É notória a intenção de convencer o público que nada do que constava da acusação aconteceu, que tudo foi orquestrado pelo visado e que nessa cabala, com a única intenção de prejudicar penalmente o inocente, participaram os demais agentes da esquadra do Cacém que intervieram na ocorrência, concedendo-se estes jornalistas a si mesmos o direito de, sem qualquer tipo de prova ou evidência, publicamente rotularem todos esses agentes de cúmplices da prática de um hediondo crime. Esquecem-se os senhores jornalistas, porém, que o tribunal deu como provado que o visado se envolveu em confronto físico com o Mário Brites junto do prédio do primeiro e que no decurso desta contenda, porque o arguido Mário Brites segurou na mão uma arma de fogo, o assistente, para o desarmar, desferiu-lhe uma bufetada na cara e agarrou-lhe o pulso da mão na qual aquele segurava a pistola, puxando-lhe o braço para cima, tendo sido efetuado um disparo para o ar, caindo de seguida ambos no chão. Na verdade, o tribunal apenas não considerou o disparo voluntário e não que não tivesse existido, daí absolvendo o arguido da tentativa de homicídio.
Resulta bem claro do acórdão que apenas não se provou que o Mário Brites tivesse intenção de matar o visado, daí a sua absolvição, em respeito pelo indúbio pro réu e não porque o tribunal o tivesse considerado inocente, como com evidente intencionalidade de prejudicar o visado e demais polícias da esquadra do Cacém, o jornalista afirma na sua reportagem. Também se diz que em tribunal cada polícia contou uma versão diferente e a convicção da juíza foi-se esbatendo, ilustrando esta ideia com um pequeno excerto do acórdão. Importa afirmar que nenhuma das versões apresentadas demonstrou grande coerência, de forma a fazer com que o público ficasse, como certamente ficou, com a errada ideia que tal nota se referia às declarações dos polícias, ouvidos como testemunhas, quando resulta bem claro do acórdão que se fazia referência às versões opostas ali apresentadas, defendida pelo visado na qualidade de ofendido e demandante e a apresentada pelo arguido Mário Brites. Foi este o motivo da absolvição, a dúvida gerada entre duas versões antagónicas e a falta de testemunhas relativamente ao início dos acontecimentos que pudessem corroborar uma ou outra e não a aclamada inocência deste último. Mário Brites foi absolvido e não declarado inocente apenas porque não foi dado como provado que o disparo foi feito durante a contenda com o visado em que este lhe agarrou o pulso da mão onde aquele segurava a pistola tivesse sido efetuado com intenções de matar. Lionel Maia, advogado.